Muito boa tarde a todos. Estamos aqui então no mercado de Campo de Ourique, que foi revitalizado na sua longa história, agora de 84 anos, para que um bairro tão citadino tivesse também acesso aos produtos que então estavam sobretudo na Baixa de Lisboa. Um espaço, como conhecem, quem não conhece, também obedeceu aos princípios de reciclagem e reutilização, porque foi reciclado noutras funções, e tem outra reutilização ao longo deste tempo mais moderno, que serve para fazermos várias coisas, como jantar, almoçar, encontrar amigos, fazer as compras naturais do mercado, ou até lançar um livro, como estamos aqui a fazer. E é o que vamos fazer hoje, neste final de dia, neste dia quente, o livro Desperdício Alimentar, de Iva Pires, que está aqui à minha direita, doutorada em Geografia Humana pela Universidade de Lisboa, é professora da Universidade Nova de Lisboa e integrou a equipa do Projeto Perda sobre o desperdício alimentar em Portugal, que é Prémio Ideias Verdes 2011. Também connosco, e para a minha direita, Unterhalder, fundador da ReFood, um projeto reconhecido também, que recolhe comida não servida para aqueles que mais precisam. E também neste painel, Eduardo Diniz, o coordenador da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Nesta conversa sobre desperdício alimentar, onde provavelmente o maior risco é o não termos espaço para toda a informação que está, e por isso recomendamos também a compra do livro de Iva Pires sobre desperdício alimentar. Bem-vindos ao Mercado de Campo de Ourique e muito obrigado também aos nossos membros deste painel e uma saudação especial à autora do livro, Iva Pires. A quem comece por perguntar, e isto vai ser uma conversa, é difícil de facto encontrar números concretos sobre o desperdício alimentar a nível mundial, a nível português também, depois já vamos perceber a dimensão nacional, e até o conceito de desperdício é difícil de circunscrever. O que é que entendemos por desperdício e qual é a realidade em números básicos do desperdício alimentar? Na verdade é difícil dar números exatos porque eles não existem. Não existem estatísticas de desperdício alimentar como existe uma estatística de turismo, uma estatística da população, por exemplo. O que nós temos são estimativas e é muito importante as pessoas perceberem porque por vezes ficam confusas. Num livro vem um valor, num outro texto vem outro valor, um outro valor. Portanto, o que existem são estimativas e elas são obtidas por vezes com metodologias diferentes. Eu costumo dizer, mais importante do que termos um valor preciso é percebermos que realmente estamos a desperdiçar muitas toneladas de alimentos e só isso já justifica olharmos para ele como um problema sério para o qual devemos encontrar soluções. É também difícil porque, como disse, não existe ainda uma definição consensual. Por vezes, por questões culturais, há sociedades que deitam fora partes de alimentos que outras consomem. Isso, afinal, é desperdício ou não? Em termos culturais, não costumam utilizar na sua dieta alimentar e, portanto, deitam fora. Noutros sítios, podemos considerar a casca da maçã desperdício ou não? Na verdade, nós até podemos comer a casca. Ela pode ser consumida. E, portanto, há muitas pequenos pormenores que tornam muito difícil chegar a uma definição consensual sobre o que é o desperdício alimentar. E, a partir daí, é também difícil quantificá-lo. Mas, mais uma vez, que isso não sirva, no fundo, obstáculo para olharmos para o desperdício como um problema social contemporâneo, como um problema da sociedade contemporânea, que é transversal a todas as geografias. Na verdade, eu encontrei textos e relatórios dos Estados Unidos, da Austrália, mas também dos países árabes. É interessante, nas buscas que fiz para este livro, é um pequeno livro, mas exigiu uma revisão de literatura muito aprofundada. Encontrei também relatórios dos países árabes, e, portanto, é um problema que é transversal a todas as geografias. O seu livro devia ser lido em voz alta em todo lado, porque tem tanta informação tão útil sobre esta matéria e que nos impressiona que é difícil encontrar os dados mais impressivos. E, por exemplo, quando falou do desperdício e do conceito, para quem trabalha como o Eduardo, por exemplo, numa estrutura mais institucional sobre o desperdício, deve ser difícil também circunscrever, porque até, por exemplo, há uma definição inglesa que está no livro de desperdício evitável e inevitável, por exemplo. Quando fala em desperdício alimentar,
na sua perspectiva da Comissão, está a falar de quê? Muito boa tarde, obrigado pelo convite e já agora também felicitar a professora Iva Pires. Dá muito jeito este livro, eu acho que já podemos pôr também na Comissão e nos links este livro, porque acaba de uma forma muito simples, mas também não cedendo à informação mais científica, acaba por divulgar este problema de uma forma muito completa e com muito pouco espaço e portanto acho que está de parabéns e foi um esforço considerável. Nós na Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, já agora também para enquadrar um pouco esta comissão, se me é permitido, já agora, claro, sim. A Comissão é formada por 10 áreas governativas e por 18 entidades. Logo aqui percebe-se a dificuldade de lidar com estas situações, porque desde as questões da alimentação propriamente dita, às questões da educação, às questões do ambiente, às questões da economia, há uma multidisciplinariedade de agentes que têm responsabilidades sobre esta matéria. E, portanto, juntar 18 entidades que elas produzam depois trabalho, e já temos uma estratégia, um plano de ação aprovado e em que as medidas começam agora a dar os primeiros passos. Mas o problema primeiro é aquilo que acabou de dizer, que é a definição, como também no próprio livro diz, se nós não conhecermos o que é que estamos a desperdiçar, por muitos objetivos que nos ponham de redução, nós temos que monitorizar. E, portanto, está aqui o meu colega também do INE, que faz parte da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, e nos primeiros meses a maior dificuldade foi arranjarmos uma definição entre nós. E qual foi a definição a que chegou? A definição, depois tem algo de burocrático, mas também tem algo de simples. Nós, de uma forma muito simples, mais para a divulgação pública, dizemos que é um alimento que está em condições de ser consumido, mas que é inutilizado. Do ponto de vista mais técnico, depois isto abrange muitas situações, tem quase 5 ou 6 linhas que é qualquer substância ou produto transformado, parcialmente transformado ou não transformado, destinado a ser ingerido. Pronto, depois tem questões técnicas ou seja, nas várias facetas, desde a diretiva de resíduos às questões da alimentação, poder ser integrado em todas essas políticas setoriais. Eu chamo a atenção que isto também está a ter um caminho paralelo em termos da União Europeia, porque nós temos que cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, por sua vez, estamos também integrados no alinhamento com a Comissão Europeia e dentro da economia circular, etc., dentro de todos estes mecanismos. Nós só vamos estar obrigados a monitorizar em termos de política europeia em 2022 face aos dados de 2020. Portanto, todos os outros países estão também a fazer este caminho de verem como é que vão monitorizar estas matérias, porque isto exige, é complexo do ponto de vista do sistema estatístico nacional e do ponto de vista das fontes administrativas, de começarmos a definir estas questões. E, portanto, Portugal, de certa forma, através da Comissão Nacional, arriscámos uma definição, ainda antes de não estar uma definição a nível europeu. Embora nas reuniões que temos tido em nível europeu, isto está a ficar alinhado. Eu peço desculpa porque há uma componente muito emocional nestas questões do desperdício, uma componente muito urgente, como a professora Iva Pires disse, mas, por outro lado, temos que fazer este trabalho também de casa, de termos uma definição consensual, termos mecanismos de monitorização e termos os vários organismos públicos a funcionarem em função dessa definição e a darem esse apoio e esses reportes para podermos depois cumprir os objetivos de redução do desperdício. Este painel tem uma dimensão institucional, que o Eduardo um pouco representa, mas tem também a ação da sociedade civil, através da ReFood e do trabalho do Hunter, da ONG que foi criada. Hunter, esta questão da definição foi um obstáculo, é um obstáculo para o trabalho da cidadania, para tentar resolver o desperdício? Não, porque o nosso trabalho é muito mais imediato no terreno e ora a comida está em condições para seja consumida por seres humanos ou não. Então, para nós é super simples.
isto vai para os beneficiários e isto não, pode ir para alimentação animal ou para compostagem. Nos últimos casos, pode ir para lixo, mas nós queremos evitar isto. Mas para nós é bastante simples. Fazemos uma triagem diariamente. Nosso trabalho é feito em tempo real. É diferente, por exemplo, do Banco Alimentar, que tem um pulso de um mês. Então, só sempre a receber e sempre a sair. Só uma ponta do Banco Alimentar entra 46 toneladas de comida todos os dias e sai 46 toneladas de comida. É uma operação enorme e de grande importância. Mas é um pulso mensal em termos de distribuição. E nosso pulso é diário. Então, recebemos a comida, decidimos qual é o fim de cada coisa, olhamos, cheiramos, experimentamos, às vezes experimentar um bocadinho demais, mas é bastante claro o que é que pode ir para nossos beneficiários e o que é que não. Então, para nós é uma questão simples, mas eu também tenho conhecimento que essas questões, quando falamos no todo aspecto da sociedade, têm sido muito mais tecnicamente definidas. Sim. Iva Pires, há uma hierarquia do Parlamento Europeu em relação aos resíduos alimentares que pode ajudar a arrumar esta situação do que é desperdício e o que é que pode ser reaproveitado. E que está explicado no livro. Sobretudo como deve ser feito. Eu costumo dizer que a melhor maneira de lidar contra o desperdício é, como é evidente, não o produzir. Essa é a solução mais sustentável. Mas muitas vezes é inevitável e acontece desperdício. A segunda melhor opção é a recuperação, e isto acontece no contexto que hoje a União Europeia está a discutir, que é o da economia circular. Ou seja, é dar uma nova oportunidade àquilo que estamos agora a deitar, por vezes de forma displicente, diretamente para o lixo. E dar uma nova oportunidade a isso pode significar o que sobrou do jantar guardar para o dia seguinte, pode significar vamos para férias, temos o frigorífico cheio, perguntamos ao vizinho se não quer ficar com esses alimentos, por exemplo, ou doar a uma instituição, mas pode significar também o resto de alimentares irem para a compostagem, por exemplo, para a alimentação do gado. Na verdade, hoje em dia, a indústria de rações consome imensos produtos alimentares. No passado, os alimentos destinavam-se apenas e diretamente ao consumo humano. Hoje em dia tem 3 grandes destinos: alimentação humana, alimentação do gado e biocombustíveis. E por vezes competem entre eles. Ora, para a produção de rações, porque é que devemos estar a usar cereais colhidos diretamente do campo, se podemos usar, por vezes, como é evidente, em boas condições, alimentos em excedentes. E, portanto, esta hierarquia, no fundo, define ou diz-nos que, em primeiro lugar, devemos ser preventivos, atuar de uma forma preventiva, evitar o desperdício. Como é que podemos fazê-lo? Planeando as nossas compras, por exemplo. Antes de irmos às compras, abrir o frigorífico para ver o que é que já temos, para evitar repetir coisas que já temos. Planear as refeições, mas significa também depois dar uma nova oportunidade. Por exemplo, já há cervejas que estão a ser feitas com pão que é recolhido nas padarias e que iria para o lixo. Na Bélgica existe uma cerveja, a Toast Alley, mas em Portugal também, com pão alentejano. Os resíduos alimentares podem ser usados para extrair pigmentos para coloração, por exemplo, para produção de plástico biodegradável. Enfim, há toda uma série de opções que nós podemos usar para evitar que esses resíduos ou restos de alimentos vão parar à última solução, que são os aterros. Essa é realmente a pior solução, tem custos para o ambiente, tem custos para o sistema de recolha, tem custos para as câmaras municipais, que têm um problema grave de lidar com todos os resíduos urbanos, dos quais uma boa parte são resíduos alimentares, e, portanto, devemos olhar para o topo da pirâmide, evitar o desperdício. Sempre que ele aconteça, vamos dar uma segunda opção a esses alimentos antes de os deitar para o lixo. Não há muitos dados, mas há muitos dados no seu livro. O seu livro está carregado de dados, está muito sustentado nisso. Eu vou só... Aqui um tópico sobre as famílias, porque sublinha muito isto, a ideia de que é aí que mais desperdício acontece. E o estudo, penso que é de 2012, da plataforma, portanto... Do PERDA? Exatamente. Sim. Houve um inquérito e concluiu, por exemplo, que os alimentos que mais reportaram como desperdício nas famílias são as frutas, hortícolas, o pão. Famílias com crianças pequenas tendem a desperdiçar mais.
tem a ver com o apetite também das Sim, crianças. concordo. O que é que podemos fazer nas nossas famílias? Já começou a falar dos nossos frigoríficos e dos vizinhos, mas o que é que pode ser feito mais, para além da consciencialização, campanhas de marketing e um conjunto de ações para tentar sensibilizar as famílias? Por exemplo, o Reino Unido, Londres tem uma campanha muito interessante, lançou há uns tempos uma campanha interessante que diz que pode poupar até 57 euros por mês se deitar menos alimentos fora. No fundo, eles chegam à conclusão que é sobretudo através dos nossos bolsos que nós chegamos mais diretamente à raiz do problema. Quando as famílias começam a perceber que estão a deitar 700 libras de alimentos que compraram para o lixo, ou nos Estados Unidos estão a deitar entre 1.200 a 2.200 dólares de alimentos que compraram para o lixo, penso que isso toca bastante e as pessoas começam a refletir sobre isso. E, na verdade, um dos principais objetivos do meu livro é pôr as pessoas a refletir sobre o tema do desperdício. Em família, o que é que podem fazer? Por exemplo, podem começar numa semana a reportar quanto é que deitaram para o lixo. Por exemplo, lembra-se quantos alimentos deitou para o lixo durante a última semana? Não. Não tem uma ideia. Quase ninguém tem uma ideia quando se pergunta assim, qual foi o último alimento que deitou, quantas peras ou bananas deitou para o lixo. Podem usar um diário de cozinha, por exemplo, durante uma semana e reportar tudo o que deitaram para o lixo. E depois discutir em família o que é que estamos a deitar para o lixo. Tantos iogurtes, provavelmente não precisamos comprar tantos, vamos comprar menos. Ou porque estamos a deixar passar o prazo sistematicamente. Tanta fruta, aliás, eu começo o livro com um pequeno exercício da laranja. Para chegar à conclusão, se cada família deitar uma laranja fora por semana, somos 4 milhões de famílias, fazendo as contas às toneladas de laranjas que se deitam fora, dá 25 mil euros uma laranja por família. O grande problema é que as pessoas não têm a noção da escala. Pensam na minha família, é só uma laranja, é só uma pera, não há grande problema. Mas pensem, somos 4 milhões de famílias e todas têm este comportamento. E, portanto, facilmente chegamos a toneladas, facilmente chegamos aos 25 mil euros. Por isso, talvez em família o importante seria ser um tema de discussão em família, fazerem um pequeno exercício de usar o diário de cozinha para reportar durante uma semana o que é que foi para o lixo e no final, um sábado à noite, tentarem discutir em família afinal o que é que estamos a deitar para o lixo e como é que podemos melhorar a eficiência no uso dos produtos que temos e que compramos e que estamos a deitar, é parte do nosso orçamento. Alguns estudos apontam que o desperdício nas famílias representa 50% de todo o desperdício. Portanto, reparem, 700 libras davam para passar um excelente fim de semana, umas mini-férias, e estamos a deitá-los para o lixo através dos produtos que compramos em excesso. Sim, tem E razão. não usamos. Eu não desperdiçaria 700 libras, certamente. Mas se calhar está desperdiçado. Provavelmente. Acabou de dizer que não. São não tem 97 noção. quilos por habitante por ano. Per capita, sim, em média. Muito bem. Eduardo Diniz, uma das medidas da estratégia diz respeito à sensibilização dos consumidores. Uma das 12 ou 14, agora corrigir-me, 14, diz respeito à sensibilização dos consumidores. É a única arma? Há mais armas pensadas para sensibilizarmos as famílias no terreno onde mais se desperdiça? Já agora começar um bocadinho, e também aproveitando as palavras da professora Iria Pires, nós estamos a concentrar muita questão nas famílias e é muito importante porque, ao fim e ao cabo, é no consumidor que acaba por influenciar a cadeia toda, a cadeia alimentar. Mas um dos benefícios de nos pôr a pensar no desperdício alimentar é olhar para os nossos sistemas alimentares de uma forma integrada e holística. Ou seja, nós quando consumimos a mais ou quando queremos os produtos com umas certas características, estamos a dizer para montante para se produzir de certa maneira e que também gera desperdícios, quer na parte de transformação industrial, quer na parte da produção primária. E, portanto, há aqui uma importância que temos que olhar para a cadeia como um todo. Sendo certo que é o consumidor, e em particular as famílias, não só porque desperdiçam mais, mas também influenciam muito a forma como os alimentos são produzidos, são transportados e são embalados. E, portanto, só para dar também esta noção de sistema de produção alimentar. Nós, nas 14 medidas, há muitas medidas para a sensibilização. Quando se fez a auscultação pública das questões que nos pediram mais, a estratégia e o plano tiveram apreciações bastante positivas, mas do que pediram para melhorarmos mais foi a questão ao nível da educação. Pronto, e, portanto, a questão ao nível das escolas, que seja onde haja
um maior papel de intervenção e de criarmos materiais, e estamos a fazê-lo para depois também passar pelas escolas. Sendo certo que depois temos um conjunto de promoções a ações de sensibilização junto ao consumidor, da própria Direção-Geral do Consumidor, a questão, por exemplo, também da informação dos prazos de validade e dos prazos de consumir até, da questão depois também nos pontos, particularmente na grande distribuição e no retalho, também nestes produtos de também ter a capacidade de reduzir o desperdício nessa fase, e também a criação de uma plataforma colaborativa, que vamos lançar também o concurso para entregar uma entidade terceira, de fazer um encontro entre a oferta e a procura, de também promover a questão da doação. Já agora, como é que vai funcionar a plataforma? Porque eu acho que isso vai ser notícia, ou já foi, aliás, mas estamos à espera de como é que ela vai ser desenvolvida, não é? Nós temos o caderno de encargo já feito, e estas plataformas depois também é preciso ter atenção, porque tem que haver algum tipo de certificação de quem está disponível a dar, e algum tipo de certificação e de monitorização e de avaliação de quem recebe, para depois também ser credível a própria plataforma. E, portanto, nós tivemos a ver entre as várias instituições se havia alguém dentro do Estado que tivesse capacidade de fazer isso, ou se contratávamos fora. A nossa ideia é capaz de ter alguém mais especializado para fazer isso de forma profissional, e lançar, até ao final deste ano, essa plataforma colaborativa. Porque a questão da doação é uma questão importante. Embora eu às vezes diga que, em termos de desperdício alimentar, se tivéssemos um sucesso pleno, não havia nada para doar. Mas pronto, claro. Porque a doação não precisa de ser através de questões que estão a ser desperdiçadas. A doação pode ser dada como um ato de generosidade em si. Mas pronto, estou a brincar um pouco, porque há sempre desperdício na fase, quer ao nível das famílias, quer ao nível da restauração. Hunter, qual é a sua perspectiva sobre esta questão das famílias e o desperdício? No caso específico, já vamos falar dos restaurantes, do Estado, mas as famílias, da sua experiência, o que é que nos quer dizer sobre isso? Eu acho que mudar a sociedade é uma das metas que todos temos. E já temos algum sucesso nisto. Temos o ano de 2016, que foi designado do Ano Nacional contra o Combate ao Desperdício Alimentar, e levantar consciência de muitas pessoas. O trabalho que ReFood e muitas outras entidades e associações fazem no terreno, também mudar consciência. Cada vez que vem a televisão e o jornal fala no assunto, as pessoas começam a pensar, e notamos que, em facto, isto está a mudar. Não sei se lembras dos bolos reis que estavam em cima do caixote de lixo na altura de Natal, e que isto causar imensa indignação na população. E eu estava super feliz com esta indignação, porque mostrar que as pessoas não querem aceitar desperdício alimentar quando não é necessário. Então, eu penso que era uma excelente mostra de mudança que está acontecendo na nossa sociedade. Agora, no nível mais profundo, eu acho que na educação e na comunicação que temos de enfatizar, uma palavra que eu tenho dificuldade, é que a comida é precioso. Que isto é uma coisa fundamental que nossos avós sabiam, que a desperdiçar comida que é boa é um pecado. E isto tem uma consideração ética que muitas vezes cai por lado por causa de questões económicas, seja de maximizar o lucro. Todas as empresas têm de maximizar o seu lucro, mas uma outra emoção envolvida que é medo. Os grandes operadores têm medo a doar. Talvez é mais seguro deitar fora. E isto é uma coisa que temos que continuar a combater e mostrar que o medo não é um bom condutor em nossas decisões. E eu acho que há ainda bastante trabalho a fazer aqui. Mas que coisa eu quero realçar
é que comida não é uma commodidade qualquer. É uma coisa preciosa que dá vida a seres humanos e que se podemos lembrar de maneira que nossos avós pensavam em comida e como precioso é, e ajudar a nossa sociedade a lembrar que isto é precioso, para ajudar a mudar ainda mais. Já agora, a crise e alguma retoma económica mudaram alguma coisa no desperdício? Ou seja, depois dos anos 2011, 2012, 2013, face a 2018, há mudanças nesse ciclo de desperdício em Portugal? Há mudança na sociedade e consciência. Certeza que a economia está muito melhor que estava lá, mas não muda o número de pessoas que precisam do nosso apoio. Então, a ideia que economia forte, está a mudar a vida de pessoas em necessidade é errado. Não muda. Nisto, fatia da população não muda. Mas não é, o parte económica não é a única coisa que muda. Muda, como eu estava a dizer. Nós estamos a olhar para as coisas de maneira diferente e que temos que continuar a fazer progresso em termos de uma sociedade a valorizar comida como uma coisa bastante especial. Iva Pires, e então e o Estado? Não podia dar exemplo aos cidadãos? E aqui entramos numa conversa um pouco mais longa, porque vamos falar das práticas que há nas nossas escolas ou dos hospitais. Há estudos que estão no seu livro que impressionam, nomeadamente um estudo que foi feito em 2015 num hospital em Portugal sobre a comida que fica no prato de cada paciente. Estamos a falar, deixa no prato cerca de 35% dos alimentos servidos. E estamos a falar, pelas contas que estão aqui no seu livro, por exemplo, na extrapolação de uma perda de 35 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. E estou só a falar dos hospitais, não estou a falar das escolas. O Estado pode dar o exemplo de outra maneira? Bom, neste caso, as cantinas hospitalares não dependem necessariamente do Estado. Eu diria que cada um dos stakeholders ou dos atores sociais ao longo da cadeia tem que olhar para a sua própria situação, porque as razões do desperdício são diferentes quando acontecem no campo, numa cantina hospitalar ou, em nossa casa, ou num restaurante. E, portanto, eu penso que cada um destes setores deveria olhar para o problema. É verdade, esse estudo não é meu, portanto, eu vi, é um artigo que está publicado, mas está em linha com outros artigos do género na Europa. Nas cantinas hospitalares, eles apontam muito a qualidade dos alimentos como sendo uma das razões para o desperdício. E, nesse sentido, eu aconselharia, no fundo, provavelmente servirem menos, mas com mais qualidade. Servirem uma sopa melhor, com mais qualidade, ou servirem pratos mais apetitosos, no fundo. Isso era importante também porque as pessoas estão frágeis, estão a recuperar, e a qualidade da alimentação pode ser importante no seu processo de recuperação. Portanto, trata-se, no fundo, de aprender a fazer contas de uma outra forma. Em vez de poupar na alimentação que damos às pessoas que estão acamadas, vamos gastar um bocadinho mais na alimentação, com mais qualidade, elas provavelmente irão recuperar mais facilmente e poderão até sair do hospital mais cedo, não sei, é apenas uma ideia. Mas o importante é que esse desperdício está quantificado, acontece um bocadinho em todos os hospitais e agora é preciso agir para isso, para tentar reduzir. Dos estudos que eu vi sobre os hospitais, quase todos eles apontam para a fraca qualidade da alimentação que é fornecida. E nas Muitas escolas? vezes está... Nas escolas há também várias razões. Eu penso que era uma área interessantíssima para fazer um bom plano de intervenção e de comunicação. Muitas vezes os alunos pensam, eu pago 2 euros, porque é que eu levo só um bocadinho no meu prato, se o meu colega ao lado paga os mesmos 2 euros e leva o prato cheio. E acabam por levar o prato cheio também, ou seja, tudo a que tenho direito, aquele valor que eu pago, quando depois metade acaba por ir para o lixo. E eu vejo na cantina da minha universidade, pedem muitas batatas fritas e depois metade fica no prato. Só que as pessoas, mais uma vez, têm que aprender a fazer contas. Estas refeições são subsidiadas com dinheiro do Estado. E o Estado, como é que coleta dinheiro? Com os nossos impostos. Ou seja, de uma forma indireta, os pais destas crianças estão a pagar o desperdício. A escola também tem que pagar esses alimentos e metade, 20% vão para o lixo. Ou seja, é 20% do orçamento
da alimentação da escola, em média, que está aí para o lixo. Esses 20%, esse dinheiro podia servir para melhorar o equipamento das escolas, melhorar o laboratório de química, por exemplo. Mas neste momento está a ser usado para comprar alimentos, dos quais 20% vão para o lixo. Mas eu penso que os próprios alunos deviam também perceber que, no fundo, quando estão a desperdiçar esse alimento, ou quando faltam uma refeição que já está paga e que a pessoa, no fundo, da escola vai providenciá-la porque foi requisitada e depois a pessoa não aparece, eles têm que perceber que somos todos nós que estamos a pagar esse desperdício com os nossos impostos. E os pais deles também estão a pagar esse desperdício. E era importante, nesse sentido, conversar também e explicar, no fundo, que os problemas são muito mais complexos do que, na verdade, por vezes nós pensamos. E esta perspectiva holística, de que já falou também, é extremamente importante. Sou eu, mas são também os 200 colegas da minha escola. Se todos nós deitarmos um bocadinho, depois temos estes valores de toneladas, rapidamente chegamos quilos e depois toneladas. E, portanto, eu não diria tanto o Estado, que aqui pode ser uma entidade quase abstrata, eu diria que ao longo da cadeia, do campo ao garfo, é importante que dentro de cada setor se discuta, se reflita sobre o que estamos a deitar fora, porque todos nós estamos a pagar isso. E há um estudo inglês que mostra que no final, o consumidor final, todos nós, somos aqueles quem suporta o maior valor em termos económicos do desperdício. Porque quando nós vamos comprar 1 quilo de laranjas, o preço de mercado já tem, evidente, uma taxa, um valor para suportar as perdas do supermercado. Somos nós que pagamos. Eu penso que um fator muito importante na comunicação era ajudar as pessoas, no fundo, a refletir desta forma. O que é que está em causa, porque é que é um problema e o que é que nós podemos fazer para isso. Isto está nas medidas também da estratégia, há uma ligada, digamos, à área escolar, não é? Ações de sensibilização. Ações de sensibilização junto do consumidor e junto da população escolar. Embora eu aqui até tenha algum otimismo, como também grande parte do que está a acontecer sobre a questão do desperdício alimentar vem um bocadinho da própria sociedade civil estar a pedir às entidades públicas, quer dizer, arranjem aqui soluções, porque como a cadeia alimentar de repente ficou tão extensa, não é? A população cada vez é mais urbanizada, às vezes é um bocadinho difícil para nós percepcionarmos como é que isto pode ser resolvido. Obviamente, tem que passar pela mensagem, cada um de nós tem uma responsabilidade, mas essa responsabilidade é muito partilhada e, portanto, essa forma... Eu estava a dizer que há algum otimismo, porque isto parte da própria sociedade civil estar interessada nisto. Como ontem estava a dizer, dos bolos reis em cima de toda a gente de ficar zangada com aquilo, já faz por si. Quer dizer, a grande parte da sensibilização até já está feita. Eu acho é que falta passar alguma mensagem, às vezes de questões até mais técnicas, ou questões mais de chamar a atenção às pessoas. Vejam que a data de validade é diferente de consumir de preferência antes de, tem que se explicar às pessoas isso, não é? Entre o que é perecível e o que não é perecível. Esta questão também que Hunter falou, de algumas empresas terem receio de doar alimentos, porque têm receio que eventualmente alguém possa ficar intoxicado e depois seja responsabilizada a empresa, que tem que se criar também aqui relações de confiança. Eu acho que a ASAI até tem feito um bom papel com um conjunto de iniciativas da doação, e está aqui também no âmbito da Comissão de Desperdício Alimentar e em Lisboa isso tem corrido muito bem, e portanto esta questão algumas questões são mais uma questão de criar elos de confiança dentro da cadeia alimentar, porque a percepção pública e o motor para se fazer qualquer coisa já nos está a ser pedido, não precisamos de sensibilizar para tal. Pronto. A questão do desperdício alimentar tem depois uma tripla dimensão, como também está aqui reportado aqui no livro de Iva Pires, que é a dimensão ética, que é aquela que está mais evidente e que nos está a pedir mais para agir, depois a questão ambiental e a questão económica. E o que nós temos de tentar comprovar, e ter os dados e a monitorização depois vai ser muito importante para isso, é, se nós conseguirmos apresentar dados fidedignos que as pessoas estão a perder dinheiro com isto, é uma forma de alterar comportamentos. Porque da parte ética já toda a gente diz que é mau.
Isso não precisamos estar a divulgar que é mau. As pessoas já sabem que é. Essa mensagem eu acho que já passou. Agora, do ponto de vista do efeito que tem no ambiente e no efeito que tem da economia, eu acho que aí sim temos que fazer algum papel de mostrar às pessoas do que é que elas estão a perder, do que é que está a desperdiçar diariamente quando atira para o lixo. Já agora que o lixo é reciclado, até podemos pesar o que é que nós nos dias no meu bairro é às segundas, quartas e sextas, o que é que estamos a mandar fora nesse dia. Em Seul fazem isso, não sei se viu, em Seul fazem isso. Sim, pois. As pessoas há infraestruturas que recolhem exclusivamente resíduos alimentares, eles estão fechados, as famílias têm que ir colocar os resíduos nessas infraestruturas e têm que os abrir com um cartão que tem um código. Quando meto os meus resíduos, eles são imediatamente pesados e no final do mês a família recebe a fatura dos resíduos alimentares que colocou lá. Ou seja, para além de estarem a colaborar, porque estão já a separar e aqueles resíduos alimentares são depois valorizados, compostagem, biogás, etc., as famílias ainda estão a pagar porque precisam do cartão para abrir essa infraestrutura para meter o saco, que é imediatamente pesado. No final do mês recebem a fatura. Portanto, quanto mais resíduos alimentares, maior é a fatura. O que é certo é que eles dizem que em muito pouco tempo os resíduos alimentares se reduziram 10% e neste momento o objetivo é reduzir 30%. Estamos a falar de uma cidade com 20 milhões de habitantes e, portanto, era fundamental fazer alguma coisa. E, portanto, realmente as famílias podem, por vezes, já estão a pagar por causa disso. É muito curioso estar a falar de uma grande cidade e de uma outra mais pequena, como Lisboa, por exemplo, porque aqui a questão da vizinhança, a ideia de toda a gente se conhecer, uma ação de bairro, até das pessoas que vivem nesse bairro, é decisivo em pequenos espaços para combater o desperdício alimentar, não é? Pois, eu acho que de todas as inovações que podemos acusar ReFood de fazer, o mais importante é trabalhar um bairro, uma neighborhood, se quiseres do inglês. Porque as pessoas que doar a comida, as pessoas que movimentar e preparar e entregar a comida, os próprios beneficiários, as entidades que apoiam, são todos do mesmo bairro. E isto criar comunidade é uma coisa que perdemos um bocadinho em cidades, temos mais fragmentação, às vezes não conheço as pessoas que moram no outro lado do corredor ou no prédio. Numa aldeia, todos conhecem todos e conhecem quando alguém precisa. Mas nós podemos criar estas ligações, estes laços em nossas comunidades urbanas, mobilizando todos para um causa comum. E isto é o grande motor do ReFood, é que as pessoas querem mudar seus próprios bairros. Não sei se, claro. Se posso falar um bocadinho acerca. Uma das coisas que tu pediste alguns minutos atrás é o que é que o governo pode fazer. E eu gostaria de partilhar algumas ideias que eu acho que seriam facilmente implementadas e que pode ter imenso efeito. Por exemplo, falamos nos operadores económicos que têm receio a doar a comida, porque imaginar situações onde pode voltar a desejar a não fazer. Temos a lei portuguesa que ajuda, que mostra onde está a responsabilidade. Quando a comida passa do campo para o distribuidor, também a responsabilidade passa. E quando passa distribuição para a restauração ou para a família, também a responsabilidade passa. E quando o ReFood recebe a comida doada, assumimos aquela mesma responsabilidade. Então, em termos da lei, eles não têm grandes problemas. Em termos de segurança alimentar, que é uma coisa muito, muito importante, realmente não temos casos de intoxicação alimentar. Nós já resgatamos e entregamos 3,5 milhões de refeições e não temos um caso deste. Mas há uma razão muito boa para isto. Cada uma das entidades que doar comida a ReFood quer continuar seu negócio. Então, são em cima daquele assunto. E depois nós fazemos também a triagem, mas o grande problema não é insegurança alimentar, food safety. O grande desafio é insegurança alimentar, pessoas não sabendo de onde vem sua próxima refeição. Então, eu acho que isto estamos em muito boas condições em termos do food safety. E muito isto vem do ASAI. A ASAI faz um trabalho de toda a cadeia alimentar,
exemplar. E não só naquela que é a sua missão, mas além da missão, de maneira que acolher a sociedade civil e todas as entidades que querem resgatar comida, assuma a responsabilidade e entrega a quem precisa. A SAI é um excelente parceiro. Agora, as duas coisas que eu quero sublinhar que podemos fazer, se o governo quisesse, Sim. são a mudar algumas indústrias sem mudar a lei, nem necessário mudar a lei. Cada operador de refeitório pública, seja no governo ou nas escolas, todos eles assinaram um contrato para fazer o seu serviço. E adicionamos uma linha deste contrato a dizer que toda a comida que sobra seja escorrida para uma entidade local para alimentar a população necessitária. Só esta linha, ou seja, parte do proposta de qualquer operador de refeitórios tem que incluir a seu plano para verificar que não há desperdício alimentar. E assim, naturalmente, os operadores vão incluir um plano, porque quer ganhar o contrato. E isto é uma sinalização que vem do governo que muda toda a indústria. Porque aquelas que não são dependentes de contratos com o governo também se vê que é assim que deve fazer. E eu sei que eu tenho alguns colegas aqui que são coordenadores de núcleos e que eles sabem muito bem que a comida do restaurante é muito importante. As padarias, as pastelarias, os supermercados, isto é tudo muito bom. Mas de onde vem a comida forte para alimentar muita gente são dos refeitórios. E quando temos uma refeitório, nós resgatamos a comida em Nossa Senhora de Fátima, que é o núcleo original, do Curry Cabral. E isto é fundamental para a nossa operação ter aquela comida. E também da escola do Felipe de Lancaster. Então, estas são coisas muito importantes para a operação de ReFood. E se, repentinamente, todos os operadores de refeitórios ultrapassar seu receio, vindo a liderança que vem do top, muda toda a indústria um dia para o outro. Então, isto é um exemplo de uma coisa que eu recomendo. Não estou a lembrar o outro. Não. Mais sugestões. Há vários exemplos no livro, sempre de boas práticas no estrangeiro, que Eva Pires sublinha em vários pontos. Não sei se quer acrescentar aqui mais um relacionado com acrescentando aquilo que o Hunter estava a sugerir que se fizesse. Falando, por exemplo, nos restaurantes, é alguma coisa que nós podemos fazer é, quando vamos a um restaurante e sobra comida na nossa mesa, uma coisa que peço a todos é, por favor, levem-na para casa, porque essa comida tem obrigatoriamente que ir para o lixo. Quando o Hunter fala dos restaurantes, é preciso enfatizar sempre que o que é doado é a comida que fica na cozinha. Porque já uma vez me perguntaram, mas eles vão buscar a comida dos pratos para doar. E, portanto, é muito importante esclarecer isso. O que é doado é o que fica na cozinha. O que é servido, o que sai da cozinha e vai para a mesa, por exemplo, e se nós não consumirmos, é obrigatoriamente deitado para o lixo. Porque não, por toda a Europa as pessoas já estão habituadas a pedir, se quiserem, o doggy bag, que era o conceito norte-americano da comida para o cãozinho. Que nunca é para o cão. Que nunca era, mas foi na altura da Segunda Guerra Mundial, mas que agora já algumas pessoas que lutam contra o desperdício já rebatizaram como gourmet bag, por exemplo, ou o goodie bag, portanto, tem outros nomes. O importante é que mas também aqui é importante fazer as contas. Por exemplo, se estou num restaurante e sobra muito pouco, eu não levo para casa. Porquê? Porque vou ter que pedir uma embalagem de plástico que vai ser usada para levar uma quantidade pequena de alimentação e que depois vai para o lixo. Portanto, eu só peço essa caixa se a comida, o resto que sobrar, se for suficiente, no fundo, para justificar o uso por uma vez de uma embalagem, quando chegar à minha casa vai para o lixo. Sempre dá. Ou pago, já tenho pago também 50 cêntimos por essa caixa. Mas o importante é levar para casa e não ir para o lixo. Eduardo. Sim, numa sessão que fizemos no Porto, a Câmara Municipal do Porto eles têm um projeto que ele embrulha e que nos restaurantes, e o facto de ser uma entidade pública, e a Câmara Municipal, ou não sei se era da Lipor, foi a Lipor
conseguiu, ao fim e ao cabo, fazer o atalho das pessoas terem mais confiança de pedirem aquilo. Se uma entidade pública está a dizer leve os seus restos, aquilo acabou por ter um efeito muito interessante numa cidade do Porto. Normalmente as pessoas são conhecidas por comer pronto, generosamente ou pelas doses serem as doses serem generosas e isso fez ultrapassar alguma barreira social de levar os restos para casa. Mas em Paris é comum. Sim. E já agora outros exemplos, nós quando também lançámos a estratégia convidámos 2 iniciativas, temos também uma medida que é para divulgar as boas práticas existentes. Uma é bastante conhecida, que é a Fruta Feia, que é uma cooperativa de pessoas muito jovens que ali na zona de Palmela acabaram por ver a quantidade de fruta feia que não ia para o mercado e fizeram cabazes que te vendem essa fruta. E aquilo está com um sucesso enorme e estão cada vez mais com pontos de recolha e pontos de venda e estão a alastrar essa venda da fruta. É fruta feia, mas meninos bonitas. Sim. Só para chamar a atenção também que a calibração da fruta não teve a ver com questões mais de mercado, ou seja, teve a ver com questões de harmonização do preço no mercado. Ou seja, eu quando estou a concorrer, tenho que concorrer de forma leal com quem apresenta os frutos. Não era uma questão para rejeitar os produtos. Acabou por ter esse efeito um bocadinho colateral, porque não está proibida a venda desses produtos. Atenção, é uma opção de mercado porque o consumidor, à partida, rejeitava também esse tipo de produtos e os outros eram mais avaliados. Outra iniciativa também, que é chamada Rabisco, que é da Agromais na zona da Golgã, que os restos que sobram das produções hortícolas no campo fazem iniciativas ou com escolas ou com empresas que vão ao campo e recolhem o que sobra e que as máquinas já não apanham e que seria, ao fim e ao cabo, enterrado no solo e então ensacam todos esses produtos e são oferecidos também. São 2 iniciativas interessantes, mas na escola está a aparecer imensas coisas interessantes. E não acha que esta ideia do Hunter, da questão do contrato, estar definido, seria execuível? Eu acho que, não estou a ver aqui também pessoas que já foram presidentes de Câmara, depois também podem falar, esta história da contratação pública é uma dor de cabeça enorme. E na contratação pública nós também estamos com problemas, mesmo para introduzir alguns valores por exemplo, de compras locais, a produtores locais, é extraordinariamente complicado e às vezes há um trabalho que está a ser feito e estamos a ter com colaboração também com a Faculdade de Direito, mas traz muitas questões ao nível legal e traz muita complexidade ao nível de fazer cadernos de encargos. Esta se calhar é um pouco mais simples porque é uma questão mais de desperdício, não estamos a valorizar nenhum fornecedor, mas na questão da contratação pública acho que se pode fazer muitas coisas, mas há sempre depois um receio de complexificar os cadernos de encargos, mas acho que é uma ideia boa, já anotei aqui e portanto já valeu a pena. Serviu. Já não há desperdício de ideias. Aqui. Não há desperdício de ideias. E como não há desperdício de nada, esta fruta que está aqui no cenário também podem levar para casa no final do debate, que há a autorização superior e boa prática neste debate. E depois há uma questão mais global, Iva Pires, que tem a ver com a forma como nós nos gerimos como sociedades. E, por exemplo, há aqui uma parte deste livro que aconselho que nos remete para o consumo de produtos locais e, sobretudo, o desperdício que pode estar ligado ao transporte de produtos que vêm de muito longe. Há uma história extraordinária, que não sei se quer contar, do salmão da Noruega, como é que nos chega, e acho extraordinário que possa contar, porque é simbólico também das medidas que temos de tomar para reduzir as chamadas food miles, não é? A ideia dos quilómetros que a comida vai fazer até do campo ao garfo. Sim, eu começava por dizer que nesta cadeia global há coisas que não fazem sentido. Por exemplo, chegam da China peras mais baratas do que aquelas que o agricultor da região do Oeste consegue colocar
no mercado de Lisboa. E temos uma excelente pera nacional, próximo de Lisboa, e muitas vezes não chega ao mercado porque da China, apesar da distância, dos milhares de quilómetros, conseguem colocá-la mais barata do que os alimentos produzidos localmente. E esta é uma história interessante que eu conto nas minhas aulas, estão aqui alguns alunos, a história incrível do salmão da Noruega, da aquacultura. Ele é apanhado, é congelado, vai em barcos frigoríficos para a China, é descongelado, aí mulheres com os dedos ou com pinças tiram as espinhas, cortam as fatias de salmão de acordo com as indicações dos supermercados europeus, embalam, volta a ser congelado, vem para a Europa e aparece depois à venda nos nossos supermercados. Não sei se já viram aquelas tiras de salmão, eu não sei se já se questionaram porque é que não tem espinhas. Os peixes devem ter espinhas, este não tem, mas vai até à China para serem retiradas as espinhas, para ser cortado segundo a dimensão que os supermercados decidem, para ser embalado, e neste processo é congelado, descongelado, congelado, depois chegamos à nossa casa, descongelamos outra vez para ser consumido. Pronto, então agora penso que já conheço a história. Isto óptica, as espinhas são boas. É Sim, bom ter espinhas. porque não, são fininhas e não se justifica. Tudo isto por critérios estéticos e não de qualidade. E mais uma vez é uma das questões que é importante também nós discutirmos. Será que vale a pena estar a consumir as uvas do Chile, por exemplo, quando temos cá também? E é importante darmos prioridade aos produtos locais porque estamos também a dinamizar a economia local. É a nossa comunidade que está em causa. Esses agricultores fazem parte da nossa comunidade e nós devemos apoiá-los. Produzir, ser agricultor hoje em dia não é fácil, é uma atividade de risco, vem uma intempérie, como todos vimos, com as alterações climáticas, nunca sabe muito bem se vem chuva fora do tempo ou não. É realmente uma atividade de risco que exige muito tempo, muita dedicação, muito investimento também, cada vez mais, em água, energia, sementes, etc. E, portanto, sempre que possível, comprem os produtos locais, porque para além de estarmos a apoiar a comunidade e a economia local, estamos também a reduzir a pegada carbónica, porque estes produtos, que muitas vezes já vêm de avião, por exemplo, um dos exemplos que eu dou também nas aulas é o das flores que vêm do Quénia. As flores que são vendidas nos nossos supermercados provavelmente vêm do Quénia. São produzidas e o avião que sai do Quénia com as flores tem prioridade sobre os aviões de passageiros, porque às 4 da manhã tem que estar em Amsterdão, que é a Bolsa das Flores Europeia, onde está algum representante dos nossos distribuidores nacionais, que vai comprar os lotes para às 10 da manhã estarem disponíveis para venda. E custam 3 euros cada ramo. Mas porquê? Porque não estamos a pagar a pegada carbónica dessas flores, nem estamos a pagar a água que foi consumida para as produzir. Mas, ao mesmo tempo, esta produção em grande escala destas flores está a contaminar os lagos em África. E há lagos que já estão com níveis de contaminação química elevadíssimos por causa da produção de flores que é feita à volta dos lagos. E essas comunidades que vivem do consumo do peixe local estão a ficar sem alimentos, porque, entretanto, as águas estão contaminadas e a biodiversidade do lago está a desaparecer. Portanto, pensem bem a compra de um ramo de flores, a implicação que tem, afinal podemos ir tão longe como até a África e uma comunidade africana que está a ser prejudicada para nós comprarmos flores que vêm de longe e que não se justifica porque podemos comprá-las aqui. E, portanto, reduzir estas food miles, os quilómetros associados, é também um contributo importante para o ambiente. Pode não ser para as nossas bolsas, porque na verdade muitas vezes os produtos são baratos, mas é um contributo importante para o ambiente, para a redução da pegada carbónica. Eduardo, e esta preocupação existe noutros países, por exemplo, da União Europeia, com quem vai contactando estas comissões que são congêneres à portuguesa? Como é que isto estamos a nível europeu nesta harmonização estratégica? Há uma agenda, todos os países estão com a agenda do desperdício alimentar. Como eu disse no início, há obrigações até 2020 para termos o sistema de monitorização e dos indicadores efetuado, mas sem prejuízo disso, todas estas iniciativas e medidas que nós estamos a tomar, algumas são parecidas também com as que se estão a tomar noutros países e, portanto, não é... A nossa satisfação é que começámos cedo, pronto, não esperámos pelo ano 2020 para começar a trabalhar, mas é algo que está, e depois está muito dentro do conceito ao nível
houve agora a revisão da diretiva resíduos, está muito encaixado dentro do princípio da economia circular. Ao fim e ao cabo, de acabar com esta economia linear de extrai, usa, deita fora, para uma economia eficiente e de reutilização. E, portanto, pronto, não, é algo que não está a funcionar. Hunter, está tudo muito mais sensibilizado do que quando começou a ReFood, em termos globais, não só em Portugal, mas o que se sente, por exemplo, na Europa ou nos seus contactos dos Estados Unidos, há uma sensibilização muito maior? Absolutamente, mas isto também, cada coisa tem seu tempo. Eu lembro quando eu fui criança, em Virgínia, nos Estados Unidos, a mulher do governo começa uma campanha chamada Keep Virginia Green, quer dizer contra lixo. As pessoas deitam fora latas do carro e lixo em todo lado, e a consciência começa a formar, e agora não tem lixo lá. Agora nossos rios foram todos poluídos, agora menos, eu espero, o ar. Então, agora finalmente é a altura de comida. E eu acho que isto é um movimento global, em consciência, e eu espero que vai ter o impulso de todos os sectores para ter o máximo efeito. Nós estamos quase a acabar aqui a nossa sessão. Lembrar também que ela está a ser seguida online, através do streaming no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o essencial desta sessão também vai ser transmitida na rádio no próximo sábado às 9h30 da manhã, no programa da Capa à Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Depois desta sessão, Iva Pires vai ter a oportunidade não só de autografar, mas de assistir à venda dos seus livros ali. E eu queria terminar com uma nota que talvez não seja muito positiva, que é o que se usa nos debates, que levamos todos uma mensagem de esperança, mas clarificar um paradoxo ou não, que é a ideia de que, mesmo que o desperdício alimentar fosse totalmente combatido quase a zero, não acabaria com a fome no mundo. A ideia de que a subnutrição não tem só esta arma de combate. O que é que nós podemos dizer sobre isso? Porque parece tão evidente que o desperdício alimentar é uma das principais armas para combater exatamente isso, a subnutrição e a fome no mundo. Sim, na verdade, eu costumo dizer que neste momento o desperdício alimentar é um problema, como comecei por dizer. O que eu gostava é que ele fosse parte da solução precisamente para combater o problema da fome. Na verdade, neste momento, a produção de alimentos que acontece no mundo inteiro já era suficiente para alimentar todas as pessoas, ou seja, do ponto de vista técnico, não se justifica que existam tantas pessoas subnutridas e a passar fome. O que acontece é que essas pessoas estão em insegurança alimentar, ou seja, não têm, por várias razões, podem ser económicas, ou podem não ter supermercados ou lojas de produtos frescos próximas, mas por várias razões não têm acesso aos alimentos. Mas existe é produzida a quantidade suficiente para alimentar toda a gente. No entanto, a população vai crescer, nós somos neste momento 7 mil milhões, um bocadinho mais, vamos crescer até os 9 mil milhões até meados do século, ou seja, temos mais 2 mil milhões de pessoas para alimentar até meados deste século. E é nesse sentido que eu gostava que a redução do desperdício fosse parte da solução para alimentar essas pessoas. Em vez de estarmos a aumentar a produção, tecnicamente não é necessário, vamos reduzir e vamos aumentar o impacto ambiental, porque a agricultura é uma atividade económica que tem um enorme impacto ambiental. Nós normalmente associamos a degradação do ambiente à indústria transformadora, poluente, etc., mas a agricultura tem uma enorme pegada ambiental e tem imenso impacto ambiental. E, portanto, de que forma é que, reduzindo este desperdício, nós podemos também estar a deixar disponibilizar mais alimentos para uma população em crescimento e que vai precisar mais deles, em vez de, como se vê nos relatórios das Nações Unidas, por exemplo, é preciso aumentar ainda mais a produção. Sim, mas vamos aumentar em 20% a produção para desses alimentos estarmos a deitar 50% para o lixo, não faz sentido. E, portanto, vamos também usar a redução do desperdício como parte da solução para o problema da fome. Muito bem. E já agora peço desculpa, eu gostava de agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite que me fez para escrever este pequeno ensaio.
Deu algum trabalho, mas imenso prazer, e gosto muito também de estar aqui a partilhá-lo com vocês, e queria agradecer também à Susana e à Tânia por terem organizado a sessão e pela sua eficiência na difusão do livro. Nós é que agradecemos o contributo que está neste livro e que não devemos desperdiçar a oportunidade de saber mais sobre este tema, agradecendo também ao Hunter e ao Eduardo a presença no painel. Eu queria agradecer também à Fundação o convite para estar aqui e lembrar que a autora vai autografar alguns livros, quem quiser, e os livros estão à venda também ali no fundo, no final desta sessão. Obrigado por terem vindo aqui ao Mercado de Campo de Ourique. Favor, até à próxima. Fruta. Por favor, e levem a fruta, por favor. Não deixem aqui.